Boa noite a todos, que bom mais uma vez estar com vocês, estudando mais uma edição da série Igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Em nenhum outro lugar nós poderíamos encontrar um contraste tão melancólico entre o esplendor e o passado de uma cidade com a decadência que essa cidade experimentou. Sardes era uma cidade degenerada nos seus costumes, no seu padrão moral de comportamento. 700 anos antes desta carta ser escrita, enviada para o anjo da igreja de Sardes, Sardes tinha sido uma das mais magníficas cidades do mundo. Ela era conhecida pela sua posição geográfica privilegiada no cume de um monte, mas também era conhecida pelas suas muralhas aparentemente inexpugnáveis. A riqueza de Sardes era lendária. Conta-se que o rio Poctolos era um rio extremamente rico de minérios, que nas suas correntezas corriam pepitas de ouro. O rei Cressos, monarca de Lídia, com a sua capital em Sardes, era muito conhecido por sua riqueza. As pessoas abastadas, elas eram proverbialmente conhecidas como pessoas ricas como Cresos. A confiança cega por parte do rei e do seu povo lhes levaram à completa ruína, e não apenas em uma ocasião. Ela acreditava, junto com o seu monarca, que o seu poder jamais seria alterado. Havia aí uma acomodação, uma degeneração generalizada por todos os que residiam ali. O reino foi invadido por Ciro, rei da Pérsia, por volta do ano 700 a.C. Após 14 dias de cerco, a cidade acabou sendo invadida. Mais tarde, mais uma vez, Alexandre o Grande domina essa cidade depois de um cerco e a conquista. E no primeiro século da nossa era, a cidade se rende sem qualquer resistência aos romanos. E nós vamos encontrar uma referência no texto que vamos ler a seguir, em que Jesus está dizendo para esta igreja que estava em Sardes: ser vigilante. O grande problema da cidade de Sardes, historicamente falando, da sua ruína, foi a falta de vigilância. João, ele escreveu a carta a uma cidade que não era mais do que um monumento do passado. Os habitantes que ali outrora eram guerreiros, gladiadores, famosos, se tornaram homens acomodados, preocupados apenas em buscar o prazer e seduzidos por uma vida fácil, sem qualquer compromisso. Eles perderam tudo o que tinham e entregaram nas mãos dos seus inimigos, porque eram preguiçosos para se manterem vigilantes, como sentinelas nas muralhas da cidade. Nessa atmosfera de total degeneração, de decadência, a própria igreja em Sardes havia perdido a sua vitalidade e o seu poder. Ela parecia mais um cadáver do que uma igreja viva. Alguém disse o seguinte, que a igreja em Sardes era uma igreja degenerada numa cidade degenerada. Sardes, uma igreja morta. Eu gostaria de ler o texto referente a essa carta, capítulo 3 de Apocalipse, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza
que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarda-o e arrepende-te. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de analisar com os irmãos esta carta para refletirmos sobre o quanto ela tem para nos ensinar nos nossos dias. Primeiro momento, nós encontramos Jesus ressurreto, se dirigindo à igreja, e se dirige a ela de duas maneiras interessantes. Versículo 1 diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e que também tem as 7 estrelas. Ele tem os 7 Espíritos de Deus. O que é que significa? Ele se apresenta assim também no início, se revelando a João, logo antes de avisá-lo que ele deveria mandar as cartas às igrejas. Os 7 Espíritos denotam que o Espírito, ele tem um sétuplo dom. Conforme Isaías 11:2, nós entendemos que o Espírito de Deus é Espírito do Senhor, é Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Mas os 7 Espíritos também apontam para a sétupla atuação do Espírito de Deus. Temos que lembrar que são enviadas cartas às 7 igrejas. E a todas elas, nós temos uma referência a que as pessoas ouvissem o que o Espírito estava dizendo a essas igrejas. É claro que, se pudéssemos resumir, poderíamos dizer que isso significa a universalidade da presença do Espírito Santo na igreja. Diz ainda que Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, como nós já vimos no estudo inicial de Apocalipse. Isso significa que Jesus ele tem as igrejas e os seus pastores, os seus anjos nas suas mãos. Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o amo da igreja, Ele é o proprietário da igreja. Logo depois nós vemos uma acusação que é feita contra a igreja de Sardes. No próprio versículo inicial do capítulo 3, nós vamos ver Jesus se dirigindo, indo lá para finalzinho do versículo 1, ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso significa para nós, lendo o texto e conhecendo um pouco do seu contexto, que a igreja tinha uma boa reputação. Reputação boa por sua atividade, mas essa igreja estava morta. Movimento, mas sem vida. Atividade, mas sem unção de Deus. E o texto fala de morte. Uma igreja morta. Como é complicado imaginar uma igreja que é símbolo do Cristo vivo, mas sendo vista como uma igreja morta. Aqui nós vemos o efeito do pecado na vida dos crentes daquela igreja. Aliás, o efeito do pecado é uma espécie de morte. Nós temos vários textos do Novo Testamento que mostram o estrago que o pecado faz na vida das pessoas, e mais especificamente que o pecado leva à morte. Mas antes que isso aconteça, há um processo, há um ciclo vicioso que é desencadeado. O que é que significa dizer que a igreja estava morta? Significa que havia a morte da vontade, a morte da vontade tinha chegado a esta igreja.
E nós sabemos que a nossa vontade, ela tem a ver com hábitos que nós desenvolvemos. E os maus hábitos não fogem à regra, eles vão se enraizando na vida de alguém, e essa pessoa, com o passar do tempo, ela se vê incapaz de abandonar essas práticas, esses hábitos perniciosos. Com o tempo, ela vai viver uma relação de amor e ódio entre aquilo que ela pratica e o que ela sabe que deveria estar vivendo e praticando de forma que agradasse a Deus com isso. É tão grande o poder do pecado que ele termina invariavelmente matando a vontade. Mas é morte também no sentido de morte dos sentimentos. Uma igreja que estava morta nesse sentido. Aqui é processo de escravidão. Como é que isso acontece? No início, a pessoa que está vivenciando uma realidade de pecado, ela vacila entre fazer ou não fazer aquilo que sabe que é errado. Ela tem dúvidas sobre isso. Mas depois ela tem desenvolve uma crença de que aquilo não vai acontecer novamente. Aí é onde está o perigo. Só que depois ela vai insistir naquele mesmo erro, sem conseguir controlar seus impulsos, seus sentimentos, para evitar o pecado. Ela já não sente mais remorso. E ela começa a pecar de forma muito natural. Burns disse algo interessante, ele diz: a tragédia do pecado é que mata o que há de mais elevado e superior no ser humano. A morte relacionada ao pecado tem a ver também com o pecado, que é a morte da própria formosura. Ela pode tornar as pessoas mais belas e convertê-las em feias. Os desejos mais sublimes podem se transformar em desejos de ambição ou pelo poder. O desejo de servir pessoas pode se transformar no desejo de dominar pessoas com favores. E o amor, com as suas expressões mais puras, podem levar uma pessoa à luxúria. Somente pela graça de Deus nós podemos escapar da morte do pecado. Somente a graça de Deus pode nos ressuscitar dessa morte. Quando o pecado já tenha tomado espaços enormes na nossa vida, nos tornando completamente prisioneiros a Ele. Mas a graça de Deus é suficiente para quebrar esses grilhões. Ainda nós entendemos o efeito da morte, resultado do pecado na igreja em Sardes. E eu quero destacar dois aspectos importantes. Primeiro, não havia heresia que ameaçasse a igreja. O texto não fala sobre isto. Sabe por quê? Porque os irmãos, aparentemente, é o que o texto nos aponta para pensarmos e refletirmos, eles não tinham qualquer interesse em conhecer em profundidade a palavra de Deus. Não havia uma curiosidade investigativa da verdade. Portanto, como é que poderia surgir qualquer heresia onde as pessoas não queriam aprender coisa alguma? Também não era molestada por ataques que vinham de fora, como paganismo ou perseguição, como nós vimos nas igrejas que estudamos anteriormente. Essa igreja havia deixado de incomodar as pessoas ao seu redor. Ela carecia tanto de vida que não valia a pena atacá-la. Talvez você já tenha ouvido essa frase: árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Aí a gente vai para Paulo, 2 Timóteo 3,5, quando ele diz que existem pessoas que aparentam piedade, mas negam o poder de Deus, a essência de Deus nas suas vidas. Aparência de piedade, contudo negando o poder. Uma igreja verdadeiramente viva, ela será a consciência acusadora na sua comunidade. E por isso haverá muitos que desejarão silenciá-la. E o texto vai falando ainda sobre a importância da vigilância. No versículo de número 2, Jesus está dizendo: fique vigiando. Se havia algo que essa igreja precisava fazer para se livrar
da ruína iminente que estava para acontecer contra ela, ela teria que se colocar na posição de sentinela. Esse é um mandamento frequente no Novo Testamento. A vigilância deveria ser uma atitude constante na vida de todo cristão. Paulo fala sobre isso. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. A vigilância, alguém disse, é o preço da manutenção da nossa liberdade. A vigilância eterna é o preço da nossa salvação. O cristão, ele também deve estar vigilante contra as ciladas de Satanás. 1 de Pedro diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso redor, procurando alguém para devorar. E aqui nós já sabemos muito bem que Sardes, por não vigiar o suficiente, ela deu brecha, deixando de vigiar as suas muralhas nos lugares mais altos das muralhas. E foi por ali que os seus invasores conseguiram adentrar e conquistar o seu reino, o seu território. O cristão deve estar vigilante, portanto, contra também a tentação. Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação, ela fica esperando o momento certo, em que nós estamos desprovidos de cuidado, de vigilância. O momento de paixão, ela aparece para tentar, de alguma forma, comprometer o nosso autocontrole. Em momentos que estamos esgotados, muito cansados das lutas do dia a dia, ela vem para tentar minar toda a nossa resistência. Quando nós estamos exageradamente confiando em nós mesmos, nas nossas capacidades e até mesmo na nossa condição espiritual, nós estamos muito próximos da própria ruína. Jesus continua dizendo: fique vigiando. O Novo Testamento, repetidas vezes, exorta o cristão a esperar com vigilância a vinda do Senhor. Alguém já disse com muita sabedoria: nenhum homem sabe quando será o momento em que a eternidade invadirá o tempo. Santo Agostinho disse que a vinda de Cristo é um segredo para cada um de nós vigiarmos. O cristão deve estar vigilante contra ensinos errôneos, heresias e os falsos mestres. O cristão não deve esquecer que assim como ele vigia na vida cristã, vigia por Cristo, Cristo também o está vigiando. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 2, última parte, Jesus está dizendo: verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. E aqui há dois imperativos que eu quero colocar para os irmãos, para pensarmos sobre eles. Versículo de número 3, ele diz: lembre-se, pois, que você recebeu, ouviu e guarde-o. Arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Lembre-se, pois, do que você recebeu e do que você ouviu. O cristão deve se colocar frequentemente diante da cruz de Cristo e fazer uma autoanálise, considerando tudo que Cristo já fez na sua vida e verificando se ele tem sido fiel a tudo aquilo que Deus tem revelado na sua vida. O texto ainda diz: arrependa-se. Arrepender-se é deixar tudo que é velho para trás, é começar um novo caminho, é uma crise fundamental, um corte definitivo de estilo de vida e uma decisão firme de iniciar uma nova vida. Cristianismo não é hábito, não é uma obstinação por alguma verdade em seguir preceitos. Cristianismo é a consequência de uma decisão consciente e crítica. O texto continua dizendo: guarda. Isso é uma advertência contra o cristianismo espasmódico, como alguém já disse. Isso significa ser cristão num dia e não ser no outro. É ser capaz num dia de nobreza e logo depois, no outro dia, uma atitude, uma ação de deslealdade. Atuar com bondade no momento e depois
agir de forma brutal e egoísta. O mandamento de Cristo é muito claro, que precisamos perseverar, guardar, observar todos os mandamentos, as exigências do Evangelho. Precisamos, como alguém disse, viver cada dia de nossas vidas à sombra da eternidade. O remanescente fiel, versículo 4, nós temos essas promessas especiais para a igreja. O texto diz, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Que bom, temos aqui um raio de esperança. Deus está buscando os fiéis com muito mais afinco do que aqueles que são infiéis. Deus busca os remanescentes fiéis no meio de uma geração corrompida. E o texto diz que os fiéis aqui são aqueles que não mancharam suas vestes. No mundo pagão era permitido a entrada no templo de pessoas que estivessem vestidas corretamente. Jamais poderiam entrar pessoas com roupas sujas ou manchadas. Isso era uma formalidade para os templos pagãos. Mas também nós entendemos que o texto faz referência àquele homem que tem mantido limpa a sua alma. Portanto, ele pode penetrar sem culpa ou vergonha a própria presença de Deus. O vestir-se de branco, como nós lemos aqui no texto de Apocalipse 3, tem a ver com a profissão de fé, que era feita pelo crente no momento do seu batismo. Manter as vestes sem manchas nos levam a pensar no seu significado especial, que era de não quebrar os votos do batismo. Havia um costume naqueles dias, nas igrejas primitivas, quando alguém era batizado e saía das águas, esse crente era vestido de uma túnica branca e nova, sem manchas, que simbolizavam a purificação que Deus requeria da sua vida. E aqui nós vamos encontrar uma promessa muito especial, que diz que estes andarão com Deus. E aqui a gente vê um contexto pagão que vale a pena considerar. Na corte dos reis persas, os favoritos do soberano eram convidados por ele para passearem nos jardins imperiais. Eles eram chamados de companheiros do jardim. Assim também podemos dizer que os que têm sido fiéis a Deus caminharão com ele algum dia pelo jardim do paraíso. Pode também ser uma referência ou uma alusão à antiga história de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Por isso Deus o trasladara. Gênesis 5, 22. Enoque andou com Deus na terra e seguiu em sua companhia, na companhia de Deus, nos lugares celestiais. Que coisa maravilhosa. O homem que está próximo de Deus, aqui na terra, ao morrer, certamente, ele entrará num relacionamento mais íntimo e direto com Deus na eternidade. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Nos ensina a viver como uma igreja fiel, a mantermos as nossas vestes limpas diante do Senhor e andarmos sempre perto de Ti, nos afastando de tudo que possa nos impedir de experimentar o melhor de Deus na nossa vida e por fim na eternidade. Obrigado por isso, Pai, por essa certeza que temos na pessoa de Cristo. Amém. Conto com você para o próximo encontro, nosso próximo estudo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.